muito do começo, do princípio, da essência, da natureza. As pessoas, elas nos subjugaram, inferiores, desprovidos de dinheiro e de sorte. Nós estamos aqui no meio da maior pandemia, da maior catástrofe que os seres humanos puderam enfrentar. As proporções, elas são tão grandes que elas estão sendo equivalentes a uma guerra, para vocês saberem quão sério estão as coisas. Eu sou professora de filosofia, todo mundo sabe. Eu sou técnica de enfermagem, todo mundo sabe, há muito tempo. E o que eu tô vendo assim? Eu tô vendo que as pessoas se afastaram muito da natureza. Elas se envolveram muito com a tecnologia, muito com os seus trabalhos, muito com o dinheiro. Isso é importante. A tecnologia é fundamental. Ninguém vive sem a tecnologia. Ninguém vive sem dinheiro. Mas a gente vai ter que voltar para a natureza. Vai ter que ter contato com a natureza. A gente precisa tomar sol. A gente precisa se desencapsular, né? Não podemos viver de cápsulas. Não podemos viver escondidos, né? Em porões. Não podemos abrir. Nós temos que abrir as nossas janelas para entrar ar. Então, conversando com o meu filho, que a gente mora numa casa, né? Tem um terreno. Eu tenho algumas plantas aqui no meu terreno. Sempre gostei de natureza. Mas por falta de tempo, porque para você ter uma horta, um quintal, você precisa ter tempo para cuidar. Então, o que eu fiz? Eu escolhi ter algumas árvores. Então, o que eu tenho na minha casa? Eu tenho limão, eu tenho uma parreira, tá nascendo um pé de mamão, tem araçá, tem cereja, tem blueberry, tem uma laranjeira imensa na frente que tá florida. E o meu filho falou assim: mãe, vamos fazer um quintal. Porque eu quero um quintal. Porque eu adoro tempero, eu quero um quintal. Daí tá, tomamos essa iniciativa de fazer um quintal. Por quê? Porque quando eu era criança, a minha mãe sempre teve quintal. Minha mãe criava galinha, tinha quintal, plantava de tudo no quintal, fazia pão feito em casa. Isso requer muito trabalho. Você fazer as coisas em casa, você tem que ter tempo, tem que ter dispêndio de trabalho. Porque além de você fazer o produto, você precisa lavar a louça e cuidar da cozinha. E isso requer muito tempo. Então, nós nos afastamos por quê? Porque as mães foram trabalhar. Minha mãe não trabalhava fora, trabalhava em casa. As mães, hoje em dia, elas precisam trabalhar para buscar o sustento para os filhos, porque muitas não são casadas, são divorciadas. E aquelas que são casadas, os maridos não ganham o suficiente para sustentar a família. Então, o que acontece? A gente sai de casa de manhã, fica 12 horas fora de casa para buscar o sustento para a família. E tudo que a gente consome é pronto. O pão é pronto, o alimento é pronto, tudo enlatado. Isso é bom, é ótimo. É ótimo, por quê? Porque a gente economiza tempo. Só que a economia de tempo está nos tirando o tempo. Por quê? Porque a natureza, ela nos dá muitas coisas. Ela nos dá alimentos puros, sem agrotóxicos, sem venenos, sem químicas, né? Você criar uma galinha em casa, antigamente era uma coisa comum. Hoje em dia ninguém cria mais. Por quê? Porque é proibido, porque a vigilância sanitária vem na sua casa, porque eles não querem que ninguém crie nada em casa.
Se você for pedir um chá para um vizinho, ninguém tem, porque tudo é consumido pronto, ninguém tem nada em casa mais. Então, aquela troca de sementes, de orquidários, de flores, de chás, aquilo era como se fosse uma confraria. A pessoa, ela tinha uma amizade. Ela ia na casa, conversava, trocava semente, levava a semente da vizinha. Então, isso tudo era uma forma da pessoa se comunicar, da pessoa se aproximar e da pessoa ficar próximo da natureza. Então, quanto mais a gente economiza o nosso tempo, mais a gente perde o tempo. Por quê? Porque a gente se aproxima da morte. Por quê? Porque hoje em dia, o que você tem na sua vizinhança? Observe, nós temos casas, prédios, muros, antenas, cercas, poucas árvores, poucas flores, muito poucas flores, muitos venenos, algumas indústrias, pequenas indústrias, elas usam equipamentos, produtos, esses produtos têm chumbo. Chumbo é altamente cancerígeno, é altamente prejudicial à saúde, vai para o lençol freático, para o esgoto, contamina, contamina, contamina. Então, o que a gente está plantando? Nós estamos plantando doenças, mazelas. Isso nós estamos plantando. Qual que vai ser a herança que a gente vai deixar para os nossos filhos? Câncer. É muito sério isso. É muito sério. Por quê? Porque se eu, que fui criada comendo feijão cozinhado na panela de ferro 2 vezes por dia, comendo pão caseiro, tendo animais na minha casa, já não estou com uma qualidade de vida excelente, o que eu vou deixar para os meus filhos que estão afastados da natureza, que não se aproximam da natureza? O que os meus filhos vão deixar para os meus netos? Isso é muito sério. Isso não é uma brincadeira. Por quê? Os Estados Unidos, nós sabemos que é o país mais desenvolvido tecnologicamente. Cada 3 pessoas americanas, uma tem câncer. Você imaginou isso? Cada 3 pessoas americanas, uma tem câncer. As pessoas lá nos Estados Unidos, elas são obesas. Elas são obesas. A obesidade, ela traz muita comorbidade, hipertensão, diabetes, triglicerídeos, colesterol ruim. E isso tudo somatiza. O que pode acontecer? Muito produto enlatado, leite enlatado, suco enlatado. Eles estão tendo que testar os alimentos para ver se não tem algum resquício de bomba, como que eu posso dizer, de plutônio, porque eles estão comendo a morte. E nós, brasileiros, estamos indo para o mesmo caminho, porque muitas pessoas estão desenvolvendo câncer pelo estresse, pela comida, pela comorbidade, pela falta do sol, pela tristeza, pela falta de amizade, por tudo. Somatiza-se tudo. Vocês estão entendendo como é sério isso? Eu, uma professora de filosofia, estou tentando abrir a cabeça das pessoas, contando o que eu sei. Só que uma formiguinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Nós temos que ter várias pessoas enganjadas, lutando pela mesma causa. É muito fácil você criar um boi confinado com um esteroide anabolizante crescendo em menos de 1 ano. Um frango criado em 30 dias. Vocês estão entendendo? Não é
a pandemia que está matando as pessoas. Não é a pandemia que está matando as pessoas. O que está matando as pessoas é a falta de imunidade. O vírus, ele é letal, mas se a pessoa tem alguma comorbidade, alguma doença, ele fica muito mais perigoso para a pessoa sobreviver ao vírus. Então, por que não para de morrer pessoas? O problema começou em setembro nos Estados Unidos. Já vai fazer quase um ano. Nós estamos em agosto. Em setembro vai fazer um ano que o problema está assolando o mundo. E o que está acontecendo? Está morrendo 1.400, 1.300 pessoas por dia desde setembro do ano passado. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Está morrendo 1.000 pessoas por dia, 1.300, 1.500, 1.200. Por quê? Porque nós estamos doentes. Nós não estamos preparados para enfrentar esse vírus. Poucas pessoas têm condições de comprar uma vitamina D de R$100 um comprimido, que é o sol, que você fica preso dentro de uma sala de aula e não consegue pegar o sol, porque o sol você tem que pegar na pele, não pode pegar com roupa, porque a roupa filtra os raios benéficos. Poucas pessoas têm condições de comprar suplementos, vitaminas, sais minerais, ter uma boa qualidade de vida, ter uma refeição 3 vezes por dia, frutas à mesa, leite. Poucas pessoas têm condições. E o que está acontecendo? As pessoas que têm condições, um pouco, exageraram. Exageraram, né? E a doença é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Não somos eternos, estamos aqui, nascemos, crescemos, morremos. Fato. Nascemos, crescemos, morremos. Fato. Está morrendo gente pobre? Está. Está morrendo gente rica? Está. Nós estamos com um problema sério no nosso país de corrupção. Estamos. Poucas pessoas se ajudam, poucas pessoas dão as mãos. O nosso país é um país extremamente egoísta. Os ricos aqui não ajudam os pobres. Não ajudam. Eles dão risada da cara dos pobres. Poucos ricos têm bom coração e ajudam os pobres. Os americanos, eles colocavam comida na rua para as pessoas humildes pegarem. Entendeu? Aqui no nosso país, para você conseguir uma cesta básica, é muito difícil. Muito difícil. Você já imaginou você ir ali na esquina e ter caminhões de cestas básicas doando para as pessoas pobres? Nos Estados Unidos aconteceu isso. Aqui não acontece. Aqui o que acontece é o seguinte: tem um senhor que manda no lugar e tem os escravos de Jó que fazem aquilo que ele quer. E é mais ou menos assim em todo o nosso país. Cada lugar tem um senhor e vários escravos. E o mundo está muito difícil de ser mudado. Por quê? Porque se você é escravo, você consegue alguma coisa. E se você é contra o Senhor, você não consegue nada. Mas assim, estamos confiantes que as coisas vão mudar. A vacina já existe. A vacina, ela é importante, mas ela não tem comprovação científica ainda que vai dar certo a vacina. Porque a vacina é o vírus em pequena quantidade, inocubado, né? É o vírus. E o que o vírus faz quando você toma ele? Ele faz com que você desenvolva a doença. E quando você vai desenvolver a doença, pode ser letal para você. Você se expor à doença. Quando você toma a vacina, você se expõe à doença. E pode ser letal para a pessoa que se expor. Então, é uma cruzada? É uma cruzada. Quem vai sobreviver? Quem usar a inteligência vai sobreviver. Porque a gente precisa usar a nossa inteligência. Nós não temos cérebro para bonito. A gente precisa pensar, nós somos seres pensantes. Nós acordamos, vivemos, estamos aqui, temos um tempo determinado para estar aqui. Temos.
Ninguém é eterno. Ninguém comprou a vida eterna ainda. Você não nasce nesse corpo e transfere seu cérebro para outro corpo. E você não vai levar as propriedades que você tem para o cemitério também. Tudo que você tem, você vai deixar aqui. E se você deixar aqui, outra pessoa vai usar. Com certeza outra pessoa vai usar. Mas a gente precisa fazer bom uso do que a gente tem. Bom uso do nosso patrimônio, bom uso do nosso cérebro, bom uso do nosso tempo. E o tempo não para. O tempo não para, o tempo não para. O tempo é cruel. E a gente precisa otimizar o nosso tempo. Usar o nosso tempo com sabedoria. Agora, depois desse devaneio, né? Filósofo é assim mesmo, ele devaneio. Eu vou mostrar para vocês as plantinhas que eu tenho em casa e o quintal. Como que a gente fez. Deixa eu tentar, não consigo. Beleza, então, galera, outra hora eu mostro pra vocês as florezinhas e o quintal. Ok? Um beijo, se cuida.